Fala Marco, fala galera, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Marco me fez uma sequência de perguntas e eu gostaria de respondê-las aqui, né, de maneira bem direta. Né? Eu sou professor de literatura, sou também escritor, sou o típico professor de literatura de pré-vestibular, de ensino médio. Né? Comecei minha carreira como professor de literatura em pré-vestibular, em preparatório, né, para concursos civis e militares. E digo que, em função disso, eu tenho um certo engessamento quanto ao trabalho no que tange a apresentação de novos autores. Né? Os concursos, eles meio que não dão muita liberdade aos novos. Um ou outro é que apresenta, que pesca, por exemplo, a UERJ, que gosta muito do Antônio Torres, ou dos novos autores, até mais ou menos a década de 90, início do século XXI, por causa principalmente do professor Ítalo Morricone, que é uma pessoa que abriu muitas portas com o livro que ele produziu. Eu, em sala de aula, né, hoje que também sou também professor em escolas tradicionais, ali eu tenho um pouco mais de abertura para apresentar contos de novos autores, poemas de novos autores, falar deles diretamente, abrir às vezes a internet, mostrar textos desses novos autores, livros desses novos autores, até alguns assim, pesquisá-los mesmo. Eu, por exemplo, eu já usei até o livro do Marcos numa oportunidade, numa escola lá em Maricá, e fizemos um trabalho muito bacana de uso do livro como suporte de compreensão para o que seria essa nova percepção do mundo através da literatura, né, em cima do livro dele chamado O Último Trem. Como disse, eu também sou escritor, então eu vivo essa dicotomia entre ser professor e estar muito apegado aos cânones, né, aos clássicos, aos nomes tradicionais, mas ao mesmo tempo querendo me apresentar como escritor. Até porque alguns dos meus alunos meio que se assustam quando sabem que eu já publiquei um romance, que eu estive ligado a movimentos literários no início do século XXI, que eu participei de movimento de revista, da revista Bagatelas, né, que veio tanto como revista física e revista virtual, né, depois do grupo Trema Literatura, e participei de outros pequenos movimentos que também envolviam literatura. A minha carreira como escritor, ela se dá principalmente nessa nova oportunidade que a internet abre. Eu não, graças a Deus, eu não precisei do crivo das editoras para poder conseguir publicação, assim, em função da internet. Nós nos organizamos e montamos um site. A partir do momento que nós montamos um site, nós nos cotizamos, né? Nós nos organizamos financeiramente, montamos a revista Bagatelas, que foi onde eu conheci o Marco Simas aí, o nosso querido. E daí é que a minha carreira literária deslanchou. Eu que já vinha de universo da arte, né? Eu trabalhava com desenho e depois eu vi que na escrita, na roteirização, na literatura, até porque eu já me encantava muito quando era garoto com os textos aos quais eu tinha acesso na escola, e aquilo foi a porta de entrada para mim. Digo que minha carreira literária ela surgiu porque um dia eu deixei de desenhar, porque um dia eu pude entender que quando eu escrevia uma cor, ali eu tinha todas as cores, que quando eu criava um personagem e exigia do meu leitor a percepção daquele personagem, eu não tinha o meu desenho, mas eu tinha todos os desenhos de todos os personagens, né? E foi dessa movimentação que eu passei a escrever, primeiro compondo poema, depois compondo música. A música para mim foi muito importante lá no início da minha carreira, quando eu estava lá com 15, 16 anos, quando eu comecei a tomar a dimensão da literatura e não mais do desenho, tá? Apesar de ter sido desenhista até os meus 20, 21 anos, e dali eu não desenhei mais com o mesmo afinco, com a mesma capacidade, até com a mesma qualidade. Eu perdi a mão para o desenho. Hoje eu tenho um desenho muito viciado, né? Ele é específico para um detalhe ou outro, tá? E dali eu abri oportunidade para a escrita, e da escrita eu cheguei ao colecionador de lágrimas, que depois eu tive que chamar de Árvore que Chora Milagres, porque eu não podia mais usar aquele título em função de uma publicação. Tinha saído um mês antes de eu terminar meu livro,
com o mesmo título, né? E aí eu cheguei ao romance A Árvore que Chora Milagres, né? Um romance que para mim, ele me ensinou a escrever. Ele aconteceu de maneira muito natural, era para ser um conto de uma organização literária do Trema Literatura. A gente ia organizar contos nossos inéditos que não estavam no site, nós íamos lançar um livro e depois o projeto acabou não andando, a editora que estava por trás disso acabou não promovendo o projeto, se ligou a outros projetos e o conto acabou se crescendo, acabou tomando uma outra dimensão, acabou tomando uma outra verve e ele se enriqueceu para um romance. O livro que eu publiquei não é um livro de contos, não é um conto rico, como por exemplo o Saramago coloca, que ele fala que nunca escreveu romances, sempre escreveu grandes contos, né? No meu caso, não, a minha pluralidade ali me fez ver aquilo ali como um romance, não como um contão. Tá? Foi algo que eu aprendi, por exemplo, com Antônio Torres. Quando nós temos a pluralidade, nós temos o romance, e quando temos a singularidade, nós temos o conto. Isso, para mim, é um divisor mesmo de percepção. Não vejo o que eu escrevi, o Árvore que Chora Milagres, como um contão, como um livro de conto, né? É para mim um romance mesmo. E ele me ensinou a escrever, ele me ensinou a ter disciplina para a escrita, principalmente a respeitar a origem da ideia e depois a necessidade do parágrafo, tá? Tanto a ponto de eu ter abandonado os outros projetos literários, né? Outros romances, outros livros que eu estava pensando só em função dele, né? Acho que pude contribuir com vocês aí, tá? A apresentação de novos autores, a gente hoje tem uma abertura muito grande por causa da internet. O Facebook é a nossa principal plataforma mesmo, as redes sociais são nossas principais plataformas. E eu aconselho assim, os novos autores a partirem para aí. A gente não precisa mais das editoras para começar, mas são elas que vão ainda marcar o ritmo de nossos próximos passos. E há muito boas editoras aí, editoras que têm um apego, uma preocupação com a boa literatura, o que é muito bom, né? Parou por aqui, acho que eu já falei muito, né? Galera, um beijão para vocês aí e até uma próxima.